Olá, sejam muito bem-vindos a esse complemento dos nossos estudos dentro do projeto Psicologia e Espiritualidade. Nesse vídeo, a gente vai abordar os aspectos profundos da preguiça e da procrastinação, ou, se você preferir, os aspectos inconscientes envolvidos nos fenômenos de preguiça e procrastinação na nossa vida. Eu fiz questão de gravar esse vídeo principalmente nessa fase do ano. Eu estou aqui no ponteiro final do ano de 2021, né? Falta um dia aí para a virada. E eu sinto que esse momento do ano é um momento muito propício para a gente tratar desse tema, né? Afinal de contas, quem nunca, diante aí de uma passagem de ano, não se encheu de inspirações, de motivações, não realizou aí o seu planejamento das metas para o próximo ano, mas com o decorrer, com a passagem do ano, por circunstâncias da vida, por uma dificuldade de estabelecer uma disciplina, um foco, uma meta, por sentir falta de vitalidade, preguiça, enfim, por qualquer circunstância aparente, né, externa ou interna, não sofreu de alguma forma por perceber que as suas prioridades, aquelas disposições que são mais naturais, mais assertivas para o seu atual momento, não acabaram ficando um pouco de lado aí no seu sistema de prioridades, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um entendimento um pouco mais profundo da dinâmica da preguiça e da procrastinação na nossa vida, principalmente buscando compreender como que, diante desse tipo de processo, onde a gente sente uma paralisia diante de objetivos que a gente pode aproveitar esse mesmo processo para extrair universos de autoconhecimento bastante aprofundados, que vão ser significativos para a nossa vida e que vão nos ajudar a romper numa esfera mais profunda também essas tendências que vira e mexe podem se manifestar, depender aí do ciclo evolutivo que a gente está passando, da etapa de transição que a gente possa estar vivendo, ou até das nossas aspirações mais profundas de vida. Então, sinto que é um ótimo momento para a gente tratar desse tema e desejo que todos se sintam muito bem-vindos mesmo para a gente acompanhar o raciocínio, né? Convido você a assistir o vídeo até o final, porque as coisas vão começar a se casar à medida que a gente for decorrendo aqui também do conteúdo. Eu vou projetar aqui alguns slides que vão favorecer bastante a minha fala aqui. Comecei no slide errado. Deixa eu só voltar. Aí. Só gostaria de contextualizar inicialmente que esse conteúdo, a inspiração inicial para esse conteúdo, surgiu ali de uma promessa que eu fiz nessa nossa palestra gratuita que foi oferecida pelo projeto, que foi a palestra Sincronicidade, como confiar no fluxo da vida. A gente estava abordando esse tema e dentro das discussões, das trocas que a gente estava tendo ali no grupo, uma participante trouxe esse tema da procrastinação e eu fiz a promessa de servir um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre isso. Também coloquei uma frase que chamou muita atenção de algumas pessoas, que pediram para eu explicar um pouco melhor o que eu queria dizer com aquilo. Esse conteúdo é para a gente começar a fazer uma aproximação que vai depender da autoinvestigação de cada um. Então, para quem está seguindo o nosso grupo de estudos continuados, está acompanhando as palestras gratuitas do projeto, vou fazer algumas menções ao caminho que a gente já está percorrendo, né? Mas se porventura você se sintonizou com o projeto só através desse vídeo, saiba que você também vai conseguir entender e extrair um contexto que pode te ajudar com relação a esses fenômenos da preguiça e da procrastinação. E também saiba que, caso você tenha interesse em conteúdos de autoconhecimento, psicologia e espiritualidade, existe um grupo de estudos gratuitos que a gente organiza ali através de um grupo do WhatsApp. Eu vou ver uma forma de colocar aqui na descrição uma possibilidade de acesso a esse grupo. Existe um único pré-requisito para participar desse nosso grupo, que é ser de fato uma pessoa verdadeiramente interessada em realizar um aprofundamento dentro do seu processo de autoconhecimento ou processo terapêutico, processo dentro do campo da espiritualidade também, né? Então, se você cumpre esse pré-requisito, saiba que você também vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda também no nosso grupo. Como eu sempre digo, o nosso foco primordial é juntar gente boa para conversar de coisa interessante, né? Então, o nosso foco é muito mais na qualidade do que na quantidade, o que também garante um grupo muito privilegiado para a gente exercitar trocas que são muito harmoniosas, e também estamos construindo esse caminho, né? Estamos chegando aí, essa foi a nossa segunda palestra, e estamos construindo um caminho para possibilitar um aprofundamento emocional mesmo nessa esfera gratuita dentro do projeto. Para o pessoal que estava na palestra, só para aguçar um pouquinho a curiosidade, todos os estudos que a gente vai desenvolver no ano que vem, a gente vem mapeando os temas do nosso estudo e também as etapas do projeto dentro de um aprofundamento nos estudos e no encontro com essa ferramenta terapêutica e milenar que é o Mahalila. O Mahalila, ele é um jogo de tabuleiro, vocês estão vendo aí o tabuleiro do jogo, mas é um jogo de tabuleiro muito especial porque ele é um jogo de autoconhecimento, né? É um jogo que te possibilita, através
dessa entrada para o jogo, dessa experiência no tabuleiro, extrair percepções muito profundas sobre o seu próprio funcionamento psicoemocional, sobre a sua etapa de vida, sobre o seu principal desafio de vida também. Aos poucos eu estou aproximando o grupo dessa correspondência simbólica com o jogo também. Se entende em algumas cosmovisões do jogo que o Mahalila é uma espécie de tabela periódica da consciência humana. Então, os rishis, os sábios indianos milenares, teriam deixado esse legado incrível para a gente de didatizar o movimento ou o fluxo da consciência humana ao longo dessa jornada que a gente vive, essa jornada pedagógica da vida. Então, estaria circunscrito aí nas 72 casas desse tabuleiro, todos os aspectos de consciência e experiências psicoemocionais que um ser humano poderia viver aí nesse plano de consciência, que é essa experiência que a gente vive nesse mundo, né? E todos os desafios também que estão implícitos nessa jornada, como a expansão da nossa consciência, de quem realmente somos e de como criar na vida uma direção de vida que honre o nosso propósito mais profundo, o nosso propósito de alma, né? E aí é só por curiosidade que eu estou mostrando mesmo, porque eu faço esse experimento, né? Então, o que cada dinâmica que a gente está tratando, qual é a correspondência simbólica do jogo? E aí a gente vai encontrar, falando de preguiça e procrastinação, a casa 13 do jogo, que vocês estão vendo ali, que é o quadrante que eu circunscrevi. A casa 13 no jogo do Mahalila é conhecida como a casa da nulidade. Nulidade é uma espécie de limbo de consciência, né? Também pode ser traduzido como intelecto negativo e também pode ser interpretado como qualquer nível de retraimento ou paralisia diante daquilo que precisa ser feito, né? Então, se a gente está falando de retraimento e paralisia diante do que precisa ser feito, a gente está dentro dos domínios dessa fase no jogo da vida conhecido como casa 13, a casa da nulidade. E é tudo que a gente vai abordar são aspectos, são desdobramentos desse cenário aí no jogo da vida, que é a casa da nulidade. Vamos para a preguiça propriamente dita, porque temos tema para aprofundar aqui. Vou tentar ser o mais sucinto possível dentro de um tema que a ideia é ampliar, né? E não reduzir, então não vai dar para resumir demais, não é a nossa ideia também num grupo onde a gente foca na qualidade das informações. Mas para começar uma aproximação mais terapêutica e mais assertiva para a nossa autotransformação com relação à preguiça e à procrastinação, é muito importante compreender que a preguiça não é um fenômeno moral. Dá uma lida aí no texto que eu coloquei, né? Não se esqueça que vivemos na era do fazer compulsivo, onde o seu valor é medido pela sua produtividade, no sentido distorcido de o quanto você é capaz de agregar capital para um sistema de vida competitivo, individualista e robotizado. Nos domínios do nosso estudo, a gente já conversou muito sobre a matrix cultural que a gente vive, sobre a estrutura, né? Os valores coletivos que são construídos culturalmente e que variam de época para época. Para entender melhor a preguiça, é muito importante se despir desta carga do nosso processo contemporâneo com relação a uma tendência à hipervalorização do que é um fazer compulsivo, né? Abre aí as suas redes sociais, o que não vai faltar é vídeo de empreendedores bem-sucedidos que acordam 5 horas da manhã para executar todas as suas tarefas e coordenar todas as empresas que criativamente eles criaram, né? Muita gente mostra essa face para o mundo, né? Muita pouca gente ainda se dispõe ou tem a coragem de expor de fato para o mundo uma dimensão mais integral e mais vulnerável da sua realidade, né? Das suas dificuldades, também das suas paralisias e bloqueios diante dos desafios de vida que vive, né? Então, o convite inicial aqui é se despir um pouco dessa carga de julgamento moral, compreendendo que uma sociedade pautada na esfera da hipervalorização da dimensão do trabalho, ligada a um fazer compulsivo, competitivo e individualista, naturalmente essa sociedade vai ter uma tendência a ter uma apreciação muito superficial e moralista com relação a qualquer tipo de dificuldade que alguém possa enfrentar em se encaixar nesse sistema, porque o sistema depende da adaptação das suas peças, né? Então é muito comum a gente ouvir que a preguiça é meramente um fenômeno moral, né? Quem está sofrendo de preguiça ou de procrastinação ou não executa as atividades que deveria estar executando, muito provavelmente é vagabundo, não gosta de trabalhar ou coisas do tipo. Tudo isso a gente está permeado de todos esses valores no nosso contexto social, e isso não nos aproxima de fato de um entendimento mais profundo das origens e da funcionalidade desse sistema, dessa paralisia, para que a gente possa compreendê-lo, uma vez compreendendo, possa se libertar dele também ou direcionar ele de forma mais assertiva na nossa realidade, né? Então, vamos separar o joio do trigo, do que é o conceito distorcido,
culturalmente cultivado e do que é o fenômeno psicoemocional, de fato, da preguiça. Observe se você, na sua vida individual, com relação à sua própria dificuldade diante de alguns temas da vida ou de executar algumas tarefas, se porventura isso vem ocorrendo, também não cai no erro de se apropriar de uma autocrítica com base nesses valores que são coletivos, né? Se auto-julgando, se auto-rotulando de uma forma muito negativa por conta de uma dificuldade que eu sei, muito provavelmente, é mais profunda do que as pessoas conseguem compreender e te gera sofrimento e te gera angústia e você gostaria de que isso fosse diferente, né? Então, vale muito a pena separar o joio do trigo, isso é fundamental para a gente conseguir separar. E também vale a pena refletir, porque muitas vezes o que a gente acaba rotulando como preguiça é sinal também de um esgotamento emocional, né? Numa era de fazer compulsivo, onde muitas vezes a gente se vê como uma mera peça de um sistema de jogos de interesses, talvez você esse jogo só esteja perdendo o sentido para você, né? Ou você esteja sendo de fato desumanamente cobrado, exigido, sem poder estar incluindo dimensões de relaxamento, descanso, que para você são importantes, né? Então, preguiça, da forma como a gente vai tratar, é muito diferente de burnout ou esgotamento com relação às suas atividades de trabalho, que podem ter outras variáveis atuando nesse tipo de coisa. Talvez você só esteja precisando descansar, recarregar as baterias para poder resgatar também uma força de ânimo. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é a dificuldade, a paralisia que você sente diante de compromissos que você, de fato, sentimentalmente gostaria de estar executando e que são importantes para a sua vida e que fazem parte de um projeto de autotransformação, de autocuidado e tudo mais, né? Então, é todo esse segundo quadrante que eu falei que a gente vai tratar aqui. Preguiça não é um fenômeno moral, não se esqueçam disso. Então, vou tirar meu vídeo aqui para vocês poderem ver o slide com nitidez, né? Eu didatizei aqui 2 desdobramentos possíveis com relação à preguiça, né? Porque a gente costuma enxergar muito esse primeiro fenômeno relacionado à preguiça, que é, eu diria que seria uma preguiça mais passiva, né? Uma face mais passiva da preguiça, que pode ser definida como a paralisia diante do que precisa ser feito. Sabe aquela sensação de letargia, de falta de vitalidade, de falta de criatividade, de falta de ânimo de executar determinada tarefa, mesmo quando você está vendo que ela seria importante ou muitas vezes decisiva para coisas que você de fato deseja concretizar, né? Então, essa seria a forma de manifestação mais conhecida, também mais moralmente julgada, mas que muitas vezes é uma realidade dentro das nossas instâncias psicológicas no dia a dia, né? E muita gente sofre muito por se ver nesse cenário e sente esse peso e essa dificuldade dessa letargia e não está conseguindo reverter esse processo também, né? Mas a preguiça não se limita a isso. A preguiça tem uma forma de atuação, né? A preguiça enquanto matriz psicológica tem uma forma de atuação mais ativa, que seria fazer muitas coisas como forma de evitar aquilo que precisa ser feito. E aí que entra a procrastinação como uma derivação possível de uma tendência psicológica que a gente poderia chamar de preguiça, né? Procrastinação, aí eu vou pegar o mais simples, mas eu estou aqui abordando temas mais profundos relacionados aos nossos propósitos e aspirações mais profundas de vida, mas é aquele fenômeno clássico de preciso fazer um trabalho de escola, preciso fazer um trabalho da faculdade, ou preciso entregar um relatório do meu trabalho, mas de alguma forma essa atividade me gera uma tensão, um receio emocional de estar me envolvendo nela e eu acabo decidindo fazer todas as outras coisas possíveis, menos aquilo que seria a minha prioridade, né? Então é hora de arrumar o guarda-roupa, é hora de limpar a casa e por aí vai. Tudo que eu puder achar para não ter que encarar de fato aquilo que é mais importante no momento, tudo isso um movimento de procrastinação. Então, eu estou fazendo muitas coisas como forma de evitar o que de fato precisa ser feito, porque tocar naquele tema mais importante, de alguma forma, gera algum bloqueio emocional, uma dificuldade de me vincular a essa tarefa. Muitas vezes, pessoas que são workaholics, como a gente diz, né, são pessoas que trabalham compulsivamente, são pessoas muito ativas, também estão sofrendo por um desdobramento da matriz psicológica da preguiça, né? Porque muitas vezes essa forma de trabalhar compulsivamente é só uma forma de fugir dos seus verdadeiros conflitos ou daquilo que de fato está te chamando na sua realidade, né? Muitas vezes o casamento está lá, o namoro está lá destruído, né? Mas ao invés de olhar para isso, ao invés de trazer uma atenção para essa área da vida, existe todo um sistema coordenado para fugir desse assunto através de um hábito, de um trabalho compulsivo, né?
Então, workaholics muitas vezes sofrem também com essa tendência a se esquivar daquilo que de fato é mais primordial. Compra valores coletivos como valores próprios, né? Foca toda a direção da sua energia na sua realização na esfera do trabalho, em executar as coisas, mas não dedica a verdadeira atenção para aquilo que é um seu chamado mais profundo ou é uma necessidade mais profunda de ser cuidada nesse momento. Falta de foco também pode se encaixar nisso, que também entra muito na procrastinação, na dificuldade em priorizar de fato as prioridades e acabar sempre se vendo nesse limbo aí da nulidade, que é esse sentimento de esvaziamento por estar correndo atrás de executar algo, mas sem perceber ou inconscientemente sempre driblando também a efetividade daquela ação. E aí tem uma carta aí, pessoal, a frase que eu falei, que eu comentei, né, que gerou muita curiosidade, as pessoas vieram me perguntar, foi a seguinte: eu falei que eu ouvi certa vez, e eu ouvi especificamente do meu professor, instrutor de Mahalila, que a preguiça, a imagem da preguiça seria um homem sentado num saco de raiva, né? Essa seria a expressão emocional mais literal do fenômeno da preguiça. E de fato essa frase foi muito transformadora para a minha compreensão da minha própria dinâmica interna em um determinado momento da minha vida e que vem florescendo como reflexão e liberação de poder de ação até hoje, né? Por isso eu fiz questão também de abordar esse tema, me identifico muito com o quanto esse conhecimento pode ser de um valor de transformação muito grande, né? E olha que interessante, essa imagem é do kit do Mahalila, onde está representada aí uma imagem que representaria a casa da nulidade, olha só. Né? Tem um ser humano cúbico aí, meio no formato do dado do jogo, cheio de raiva reprimida, né, segurando todo um rojão ali. Então, dentro está assim as emoções, os sentimentos, e por fora aí estagnação, preguiça, falta de energia vital, não faz o que deve ser feito, né? Então, olha que expressão mais literal daquilo que a gente estava conversando no grupo, né? Então, a procrastinação ou a preguiça, como matriz mais profunda, seria muito bem representada por um homem ou uma mulher sentada aí num saco de raiva. Então, emocionalmente, inconscientemente, existe todo um conjunto de sentimentos que estão atuando aí como dreno de energia, e isso acaba gerando um bloqueio, de fato, com relação ao nosso poder da vontade. É isso que caracteriza justamente a matriz psicológica da preguiça. Então vamos, já separei bem o joio do trigo, já falei as formas de manifestação, o que é a preguiça, então removendo a camada moral desse circuito emocional que nos gera muitas vezes tanto sofrimento e paralisia. Né? A preguiça pode ser definida como uma resistência inconsciente a fazer aquilo que a mente objetiva determina. Percebam que sempre na preguiça e na procrastinação autêntica tem uma contradição, porque eu sou iluminado por uma clareza de consciência de algo que eu preciso executar, que eu preciso fazer, que é a postura assertiva, ou que é, de fato, lidar com o tema, com o desafio que a vida está me propondo em um determinado momento, que deveria ser a minha prioridade, mas emocionalmente, inconscientemente, eu me deparo com uma resistência em fazer aquilo, por mais que eu saiba que é o mais importante, por mais que eu saiba que eu deveria dar prioridade, por mais que eu saiba que eu deveria e poderia me organizar. Né? Então, isso é preguiça, né? Que pode se manifestar como procrastinação ou como letargia. E isso, vamos começar a jogar luz para aprofundar agora, né? Para deixar o chamariz para cada um investigar os seus próprios processos, né? É sempre um sinal de que existe um não dentro de você. Né? A gente vai ter um ano inteiro, o ano que vem, pessoal, para aprofundar nas dimensões terapêuticas disso que eu estou dizendo. Então, fiquem tranquilos, é só para ir pegando o tom com esse vídeo aqui. Né? Mas eu estou dizendo mais literalmente, depois a gente didatiza isso melhor, para que você observe que existe, de fato, uma contradição interior nesse tipo de caso, que por mais que conscientemente você diga sim, né, e eu vou usar um exemplo bem banal, né, sim, eu devo lavar a louça nesse momento, né, inconscientemente existe um lugar emocional dentro de mim que não quer executar essa tarefa, e por isso mesmo eu me sinto drenado da energia da vontade. Existe uma contradição interior, existem mais, tá? Mas existem pelo menos dois eus atuando aí. Existe o Renato que sabe que isso é importante, e existe um lugar emocional que me joga a propensão de não executar isso. E esse lugar emocional tem um motivo e também tem uma história. E é aí que a gente ganha em dimensão terapêutica dentro desse processo. Quando a gente compreende que essa resistência que vem à tona, não vem à tona por acaso, mas ela pode estar representando um grau de camada emocional bem mais profunda que eu trago dentro de mim, mas que talvez eu não esteja acostumado a reconhecer, principalmente nos temas que me são mais caros, mais preciosos. Pode observar que sempre que você está diante de algo mais importante, a tendência é que você sinta uma resistência maior, principalmente se você tem essa tendência psicológica
de atuar pela matriz psicológica da preguiça. Eu ainda vou aprofundar um pouco mais, mas saiba que é mais ou menos assim o que eu estou te dizendo, né? Você acha que você quer, mas tem um lugar dentro de você que não quer não, e ele tem seu motivo para não querer, né? Ele está querendo te defender de alguma coisa. Já vamos entender isso melhor. Terceira luz, a gente está ganhando em claridade, a gente está indo em graus de profundidade nas frases aqui. Essa resistência, então, que a gente sente emocional, é o reflexo de um conjunto de sentimentos negados e bloqueados que atuam no seu inconsciente como drenos da energia da vontade. Lembra lá da imagem? Deixa eu voltar aqui. Olha aí a situação do nosso personagem aí do jogo Mahalila, né? Cheio de raiva reprimida lá dentro, né? Então, um conjunto de sentimentos negados, bloqueados, que talvez ele ainda nem tenha tido acesso de forma mais consciente. E na prática, na sua vida exterior, isso acaba se manifestando como um dreno de energia, de vontade, uma letargia, uma necessidade de ficar desviando de determinados temas da vida, né? Os graus de profundidade que essa reflexão pode assumir no processo aí de autoconhecimento de cada um, eu garanto, são múltiplos e muito profundos, né? Não vai valer a pena por hora, porque a gente vai ter todo um ano de estudos para ir entendendo melhor esses funcionamentos dos nossos mecanismos de defesa, mas o que vale a pena eu mencionar aqui, né? O que é muito importante, então, diante de qualquer nível de resistência mais profunda que você sinta, se você se sente uma pessoa que sofre já há bastante tempo, principalmente, né, com relação a essas tendências de preguiça e procrastinação, que você abra um canal de escuta interior para observar com mais clareza quais são essas nuances emocionais, melhor colocando, que vem à tona quando você se sente nesses episódios de paralisia, de dificuldade, quando você está tentando fazer muita força e consegue gerar só pouco movimento. Porque geralmente o que vem à tona nesse momento são justamente os sentimentos que outra hora estavam bloqueados e que precisam de fato vir à tona, e você precisa aprender a compreendê-los para começar a remover, né, para começar a expressar, liberar, colocar em movimento esses drenos, esses canais de vitalidade que estão bloqueados nesses complexos emocionais que você ainda carrega, e por isso mesmo isso se manifesta como essa contradição, né? Percebem como a visão moral da preguiça limita toda uma apreciação muito mais profunda que esse processo pode ter, e toda uma transformação que um processo com relação a essas resistências podem frutificar na nossa vida, né? Então, vou dar um exemplo, e esse exemplo, assim, a gente estava no mais superficial, que é o julgamento moral, e esse é só o exemplo intermediário, porque tem uma camada mais profunda, eu garanto, né? Mas você já parou para pensar, então, um tema que está muito latente no nosso grupo, né? A gente conversou muito sobre isso, é sobre propósito de vida, é sobre viver daquilo que de fato nutre sua alma, né? Sobre executar uma tarefa profissional que esteja conectado com um sentido de vida mais profundo para você, né? Você já parou para pensar como pode existir um conflito entre a sua consciência e o seu inconsciente muito profundo com relação a isso, no seguinte sentido, né? De que, querendo ou não, estar vivendo de um trabalho que não corresponde ao sentido maior da sua alma, você está vivendo empregado, por exemplo, em uma empresa que não te satisfaz, você tem muitas reclamações sobre isso, você não vê um sentido mais profundo em estar executando aquelas tarefas. Mas, por outro lado, né, também existe uma zona de conforto em estar nesse processo, né? Porque você já parou para pensar que para o seu inconsciente, talvez, direcionar a energia, tirar a energia que está aqui, né? E direcionar a energia num processo autoral, por exemplo, que tem a ver com uma face empreendedora, um projeto que está engavetado e que você gostaria de colocar em movimento. Pode trazer ou despertar à tona muitos sentimentos profundos que você tenha com relação à sua própria personalidade, o seu próprio valor, lugar ou merecimento no mundo, né? Porque à medida em que você ainda está em um lugar e ainda não tentou dar esse passo arriscado na sua vida, arriscado entre aspas, arriscado para os medos que a gente tem, isso parece arriscado, você fica na seguinte barganha interna, muitas vezes inconsciente, né? Ah, tudo bem, mas eu ainda não realizei porque eu não tentei. A partir do momento que você começa a tentar, você vai estar lidando numa instância emocional, numa instância mais consciente agora, com a possibilidade da sua própria frustração com relação à sua autoimagem, o seu valor, né? Porque agora eu estou me dedicando a fazer, e é por mim que eu estou fazendo. Para o seu inconsciente, isso pode ser entendido da seguinte forma: então agora, se eu falhar, eu vou descobrir que eu não tinha o valor que eu queria acreditar que eu tinha. Eu vou descobrir que eu não sou tão bom o suficiente como eu preferia idealizar que eu era com relação àquilo.
Claro que nada disso é verdade, porque se frustrar nesse projeto, não necessariamente está falando nada sobre o seu valor pessoal ou sobre sua capacidade de aprender com isso e mobilizar novos esforços para concretizar isso em uma esfera de maior discernimento, maior compreensão, maior sabedoria na sua vida. Mas percebem como sutilmente isso pode ativar lugares que são muito profundos, né, que vão tocar lá nas feridas primordiais que a gente tem com relação aos nossos choques de exclusão, as nossas dúvidas com relação ao nosso próprio valor, ao nosso merecimento, às coisas boas da vida, né? Numa camada um pouco mais profunda do que essa, né? A nossa própria necessidade, muitas vezes, de, de reverberar ainda pactos de vingança com relação a pessoas da nossa vida, né? Inconscientemente ainda pode existir um laço muito profundo com a necessidade de culpar alguém pelo seu fracasso, né? Já parou para pensar no preço de ser realizado, né? Porque se um dia você chegar a ser totalmente realizado com relação às suas esferas de vida, não vai ter motivo para culpar mais ninguém, né? Se você chegou onde você queria chegar, é porque você recebeu tudo que você tinha para receber, né? Não vai dar mais para apontar o dedo para ninguém. Não vai dar mais para culpar alguém por ter te dado isso ou aquilo, ou por ter te negado isso ou aquilo. E muitas vezes, numa esfera inconsciente um pouco ainda mais profunda do que a gente estava abordando até então, ainda há um laço com esse tipo de pacto de vingança. Às vezes não prosperar, às vezes não encontrar o seu lugar de merecimento, é uma forma de se vingar também, muito implícita e muito inconsciente, né? Quem talvez você esteja querendo punir, não sendo próspero, não sendo realizado, né? Por talvez estar inconscientemente viciado em uma lógica de vitimização com relação à vida, por estar muito apegado a uma determinada interpretação da sua própria história, né? Aquela altura faltou isso, meu pai, minha mãe não deu isso e aquilo, e você se apropriou tanto desse enredo que você não consegue romper com essa escala desse jogo de sofrimento, de autopunição, de autodestrutividade. Tudo isso tem a energia da raiva, né? Que em algum momento foi acumulada por conta de algum desejo não atendido e que reverbera na sua vida com muitas implicações possíveis, né? E que à medida em que você está na sua vida prática lidando com a possibilidade de dedicar atenção, às vezes sua meta muito simples é comer melhor, né? Ao longo desse ano. Mas essa meta pode se desdobrar num grau de autoconhecimento muito profundo para você se você tiver atenção, né? Não só se vincular à parte ativa desse processo, que é se comprometer, ter sua disciplina, sua dedicação, que é muito importante a tudo isso, mas ao mesmo tempo estar com uma postura receptiva com relação a quais são os sentimentos que vêm à tona quando eu me frustro nisso, quais são os protestos que vêm, e analisa se esses protestos que vêm à tona não são bem representativos de lugares que são sentimentos que de verdade você porta dentro de você. Porque tem gente que se frustra num objetivo e deflagra todo um mecanismo autopunitivo, né? Porque eu nunca consigo, os outros são melhores do que eu, assim, assim, assado, né? Será que isso é só um roupante de um momento? Ou será que isso que está vindo à tona não é justamente a expressão de uma imagem inconsciente bem mais profunda que você tem com relação a você e que precisa ser curada, precisa ser ouvida, você precisa se escutar quando você fala? É isso que eu estou dizendo, né? Então, observe se esse protesto, no fundo, você não carrega esses protestos muito implicitamente há muito tempo na sua vida e que eles vêm à tona justamente nesse desafio de se propor a fazer algo, a se dedicar a um determinado processo. E à medida em que você vai se conscientizando de quais são essas marcas, quais são esses protestos, você vai também liberando, né, determinadas energias que estão retidas e vai colocando tudo isso em movimento, determinados protestos que você tinha com relação à vida, determinadas tendências autopunitivas que você também, porventura, possa apresentar, né? Outras pessoas, e aí que está interessante, que é o contraste, no mesmo processo não vão se autopunir, se autossabotar dessa forma, se autojulgar, mas vão projetar tudo isso para fora, né? Por que ninguém dá atenção a mim? Por que ninguém me ajuda nas coisas que eu preciso? Por que ninguém vê as minhas necessidades, né? Será que isso é só um roupante de um momento também? Ou será que esse protesto não estava lá bem guardado desde uma criança ferida, de uma certa impressão de mundo, e que eclode e vem à tona nesse momento, né? Então, quando você começa a fazer esse exercício de se relacionar também e ter uma certa empatia com relação às suas resistências e dar espaço para que esse movimento emocional também aconteça ao longo do exercício das suas metas para o ano de 2022, você pode ter incríveis descobertas, né? Então, esse é o foco do que eu quero abordar. Existe, eu vou só mostrar no slide aqui,
toda uma especificidade com relação à energia da raiva também, que vai valer muito a pena a gente ir aprofundar mais no ano que vem, mas só para didatizar e aproximar com relação à visão do jogo. A casa 3 no Mahalila é de fato a casa da raiva, né? Que vai explicar toda uma dinâmica muito primordial para todos nós seres humanos e o quanto a repressão dessa energia, algumas contradições que acontecem na nossa formação com relação à expressão da nossa agressividade e a repressão disso, tende a gerar mecanismos de autossabotagem, de autopunição, esses pactos de vingança que eu estava dizendo, que são contratos inconscientes com relação à vida, com relação a uma certa tendência em punir aqueles que não te deram aquilo que você desejava, mesmo que seja a um nível muito profundamente inconsciente, né? Então também existe toda essa atmosfera da raiva. Eu fiz questão de deixar essa imagem, olha só que interessante, essa seria a imagem da casa da raiva no Mahalila, né? Então tem ali o sentimento de culpa, tem o desejo de amor frustrado, porque afinal de contas toda raiva brota de um desejo não atendido. É uma forma de anestesiar a dor, mas é também o nosso poder de realização, é um fogo, né? A raiva é um fogo que nos impulsiona às vezes a colocar o nosso limite na vida e às vezes a executar uma ação, né? Se bem canalizada, se expressa de uma forma sadia na realidade, é uma incrível ferramenta, né? E como eu venho falando, ao longo da nossa estrutura e da nossa formação, existe uma tendência muito efetiva, também moral da nossa sociedade, a existir uma repressão dessa energia dentro da gente, onde a gente perde também o tônus e a força de ação para se posicionar no mundo, inclusive, para realizar as nossas metas, né? Então, temos bastante coisa para aprofundar, né? E não se esqueçam, pessoal do grupo agora, principalmente, não só o pessoal do vídeo, né? A gente vem sendo provocado por esse arquétipo que está aí no cantinho, que é o buscador, né? A gente vem fazendo encontros em grupo e sempre a gente tira uma carta para representar assim uma proposta do jogo da vida para a gente e só tem vindo o buscador, né? Um arquétipo que vai nos convidar a buscar novos horizontes e novas perspectivas também, né? Será que essa trilha aí do buscador não é justamente a trilha de se permitir olhar por um ângulo mais profundo, num território um pouco mais inóspito, camadas de emoções e sentimentos que a gente traz dentro, mas que a gente não encara com uma verdadeira efetividade? Como eu falei, né, geralmente a gente está diante do bloqueio, da resistência, e aí é mais cômodo, né, culpar o outro ou entrar em um cenário de vitimização, autocobrança e autoexigência muito excessiva, sem parar para ouvir um pouco, né, quais são as frases que você está dizendo para você e o quanto elas não estão te ensinando sobre algo que você carrega dentro que ainda precisa ser curado, né? Uma sensação de falta de merecimento, de falta de valor, uma tendência autopunitiva mesmo, né, não se sentir merecedor de ser feliz, e o quanto isso não tem a ver com dinâmicas de agressividades reprimidas ou autodirigidas, né? O quanto você não acaba sendo agressivo com você nesses exemplos. Então, gente, sobre a raiva, para ampliar um pouco o leque, era isso que eu queria dizer, foi esse conteúdo que eu prometi, já deixando a deixa de que a gente ainda vai aprofundar algumas camadas. Estou começando a ampliar esse leque de, olha, a gente precisa ter um olhar para dentro e um olhar para fora diante das nossas metas, né? Existem contradições internas que precisam ser vistas e que estão nos ensinando algo, né? Vamos abrir essa escuta interior, vamos abrir essa dimensão de percepção. Dicas práticas agora, porque daí eu estou te contando que muitas vezes algo que é uma simples dificuldade de executar uma tarefa tem todo um caminho profundo dentro de você para ser realizado, para que você possa liberar pelo menos o total dessa energia, mas muito cuidado com confusões para levar isso para a sua vida prática. O que eu te oriento? Vamos pensar nas metas de 2022 de cada um, né? A dica do nosso grupo é a seguinte, né? Eu coloquei errado aqui, tá? É inicie, não início, inicie o processo por aquilo que é consciente e perceptível. Sempre vá do mais imediato para o mais profundo. Eu garanto que você vai se perder e vai comprar falsas impressões se você primeiro quiser compreender todas essas dinâmicas inconscientes que eu estou falando para tentar comparar isso com o que você vive hoje, né? Nisso você vai psicologizar o processo e vai perder o tônus emocional verdadeiro, os verdadeiros bloqueios que você tem, né? Então não faça isso. A minha dica é: comece pelo que é evidente para você. Exemplo pequeno da situação, inclusive é verdadeiro, eu preciso lavar minha louça aqui. Isso eu consigo ver e mapear, eu sei que é importante eu planejar e executar a ação, né? Então, comece exercitando nessa organização, né? Aproveite esse momento de final de ano, onde você vai poder reforçar os seus votos com você mesmo, esse símbolo de renovação que é o ano novo, a nossa
para nossa apreciação cultural e também espiritual, de uma forma geral. E não deixe de se comprometer com aquilo para o que você gostaria de dedicar energia e disponibilizar planejamento, disciplina, dedicação, né? Confie, dê uma moeda de crédito para você apostar nesse jogo, então, frente a esse desafio, né? O resto vai vir naturalmente, à medida em que você está focado em se dedicar a uma determinada função, a direcionar a sua disciplina, a direcionar a sua vontade. Se houverem bloqueios mais profundos no seu caso com relação a isso, fique tranquilo que a resistência vai vir à tona, né? Então, siga a meta, siga o plano, faça os seus compromissos, eleja as suas prioridades. Então, todo o esforço, dedicação e disciplina que você conseguir direcionar para a atividade é muito importante dentro desse processo. Esse processo vai requerer essa força de ação, essa energia que a gente pode chamar no campo da espiritualidade, a energia masculina, né? Para que você, então, ultrapasse esses bloqueios, essas barreiras. E eu não estou excluindo essa necessidade, né? Sem isso, não será possível atravessar essa camada. Evoluir gradualmente, reconhecer cada pequeno passo são boas dicas, né? Porque às vezes a gente tem planos muito grandes e a gente percebe bloqueios também muito grandes com relação à execução dele. Pode ajudar muito, aliás, vai ajudar muito se você for aos poucos com você mesmo, tenha essa empatia, entenda que muitas vezes as dificuldades vêm de bloqueios mais profundos que ao longo do processo vão começar a se apresentar. Então tá tudo certo, né? Se o seu objetivo é escrever um livro, se você começar sentando na frente do computador todo dia, você já está dando um passo muito interessante, né? Depois o próximo passo vai ser escrever uma linha, depois uma página e tudo mais. Então, um planejamento pode te ajudar muito, né? E ter empatia dentro dessa empatia, entender o seu próprio ciclo interior dentro desse processo é muito importante, principalmente se trata de algo que você já tentou e já teve bastante dificuldade, né? Buscar uma estratégia que para você seja interessante. E vai ser muito importante, porque dentro desse cenário existem aspectos inconscientes que eu falei que tocam no ponto de valor, de autoestima, de tantas outras coisas, você se permitir se reconhecer e se gratificar por cada etapa cumprida, né? Então comece aos poucos, mas mantenha uma regularidade, essa é a minha dica da parte mais ativa desse processo. Não deixe de se reconhecer a cada broto, a cada inspiração, a cada dia que você conseguiu sentar e realizar e executar a tarefa, né? Isso vai ajudar bastante e esse é um tipo de compromisso que vai ter que ser feito. Você vai precisar da energia da vontade e uma parte vai ser no esforço, né? Até para que você se sinta de fato, diante da conquista, de fato merecedor daquilo que você conquistou e isso seja um símbolo muito importante de conquista para você. Mas, aí está em vermelho porque essa parte, socialmente, a gente recebe muito conteúdo, a gente sabe o que fazer, né? Existem muitos métodos para lidar com procrastinação e tudo mais, você pode, inclusive, se inspirar em algum deles nessa parte mais ativa. Contudo, não deixe de manter uma observação atenta e compassiva nos desdobramentos emocionais desse processo. Quais são os sentimentos e protestos que vêm à tona e quando eles vêm à tona? O que eles me ensinam sobre quem eu sou e sobre dimensões talvez negadas da minha interioridade, né? Então, nosso foco de estudos dentro do projeto Psicologia e Espiritualidade, a partir do mês de janeiro, vai ser cada vez mais trazer clareza sobre os aspectos que na psicologia a gente chama dos nossos aspectos da sombra interior do ser humano, né? Que são justamente esses aspectos que estão negados na consciência, reprimidos no nosso inconsciente, que acabam tendo uma força de reger os nossos movimentos de vida muito maior do que a gente gostaria, né? Como é que a gente pode lidar com essa parte que é muito abafada até nos conhecimentos que a gente pode se deparar sobre autoconhecimento? Porque a cura emocional que a gente deseja tá nesse lugar, aí tá o tesouro, né? Lembra lá da nossa jornada do herói, né? O herói vai resgatar o seu tesouro na caverna escura que ele tem medo de entrar, né? Enfrentando o verdadeiro dragão da jornada, que é esse dragão que está dentro da gente mesmo e ainda se recusa a ser realizado ou ainda se sente muito vitimado pela vida, ou ainda não reconhece o seu próprio valor e te sabota nas suas ações de vida também, né? Então, toda a nossa energia está se direcionando principalmente para esse ponto. Então, na prática, gente, dediquem-se às suas metas, aos seus votos, à organização do seu planejamento, isso vai ajudar bastante. Mas, enquanto você estiver percorrendo a trilha, e sentir, quando você sentir determinada resistência, determinada dificuldade, tenha um processo de receptividade também com esses nódulos emocionais, porque não é você traindo o seu plano, né?
Talvez o plano mais profundo, o plano a nível de alma, seja justamente se colocar nessa trilha para que esse tipo de camada emocional possa vir à tona e finalmente você possa aprender a compreendê-la e a integrá-la também na sua personalidade. E, por favor, não deixem de contar com ajuda quando necessária, né? Digo, existem muitas modalidades terapêuticas e aprofundamentos, o próprio Mahalila é uma delas no projeto, existem outras, em tantas outras formas de ajuda, existem outras também, né, no campo da psicologia e no campo da espiritualidade, né, de ter uma ajuda, uma facilitação para esse processo de olhar para aquelas camadas que geralmente são mais ocultas, são mais desafiadoras por isso mesmo, porque elas não estão ocultas por acaso, né? Porque elas estão envolvidas em um cenário de dor emocional em algum nível, que tem como base a sua formação de personalidade, traumas, choques de desamor que você viveu, sensações de instabilidade, medos de escassez e tantas outras coisas, né? Então, não deixem de investir em vocês também, nesse sentido psicoemocional, né? Não tenha medo de fazer esse investimento, né? Eu estava refletindo esses dias, a gente estava conversando sobre escassez também com umas pessoas do grupo. Uma das partilhas mais recorrentes que eu tenho ao longo dos acompanhamentos, principalmente aqueles que são continuados no tempo, né? Como acompanhamentos terapêuticos de uma forma geral. Então, um dos sintomas mais comuns de pessoas que fazem terapia é receber promoção, aumento salarial, conseguir direcionar a efetividade para aquilo que é o seu propósito de vida, propostas de empregos inesperadas e tudo mais, né? Isso é, de fato, um baita investimento. Investir em você, aliás, é o melhor investimento, né? E é muito natural, porque à medida em que você vai desobstruindo todos esses canais de sentimentos negados, de falta de valor, de medos, de inseguranças, você está disponibilizando para a vida toda uma nova camada de vontade, de assertividade, de foco, que naturalmente vai refletir na sua realidade, seja pelas mãos misteriosas da sincronicidade que a gente vem estudando, ou seja efetivamente por trajetos planejados e percorridos que você possa executar já com muito mais disponibilidade emocional, muito mais clareza e motivação. Então, temos um desafio aí, né? Cada um está buscando, aliás, um desafio para o ano que vem para que a gente possa, no grupo, percorrer essa jornada de cura, de transformação, de expansão da consciência. E a preguiça, a procrastinação podem ser aliados. Se a vida está trazendo esse grau de resistência, não deixa de ser um convite, um chamado à aventura também. Se a gente se apropriar do buscador que tem dentro de cada um aí para percorrer a trilha, para ouvir o que tem que ser ouvido, para encontrar o que precisa ser encontrado, certamente você vai se alinhar, né, ao propósito de realização que faz sentido para você. E vai depender muito de caso para caso, né? Só para finalizar, é claro que se o grau de bloqueio emocional for menor, talvez com a simples dedicação de uma força ativa você rompa com um certo limite para lavar a louça aqui, e esse vai ser o meu caso agora, né? Então tá tudo bem, né? Isso não desperta em mim nenhum aspecto mais profundo, né? Então é só ir fazer, né? E quando a resistência vier, é sinal de que você está indo no caminho certo, né? Você está tocando em pontos já mais profundos e integrando e ouvindo isso e buscando auxílio também para esse caminho. Você tende a encontrar talvez um tesouro guardado aí dentro dessa jornada que era inesperado, que era desconhecido até então, mas que pode ser profundamente transformador também. E assim encerro esse ciclo, né, de palestras, com essa palestra hoje gravada sobre alguns aspectos ainda iniciais da preguiça e da procrastinação. Espero que gostem do conteúdo, não deixem de mencionar, de conversar, de falar se fez sentido, se respondeu aquilo que eu prometi que ia responder também. A ideia é que a gente siga trocando, por mais que não tenha sido uma mensagem, vamos dizer, tão fofa assim, essa é a minha mensagem de final de ano, né? Convidando cada um de vocês para um enfrentamento, um passo a mais, né, dentro desse processo de autoconhecimento. Garanto que isso vai valer muito a pena e contem comigo para a gente ir juntos, né, que eu também estamos todos nessa mesma trilha, buscando também esse encontro, né, com o nosso propósito, a nossa realização, o sentimento de maior abundância e vitalidade também na nossa vida. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, uma ótima virada de ano para todos e nos vemos em 2022. O primeiro evento vai ser o repeteco aí da nossa palestra de sincronicidade. Dá para participar de novo quem quiser, porque cada encontro do grupo é único. E para pessoas que só ouviram o vídeo também, primeira semana de janeiro, no sábado, depois eu passo certinho a data lá no grupo do WhatsApp, a gente vai ter o repeteco da palestra sobre sincronicidade. Um grande abraço a todos e ótimo final de ano.